Ok. Vamos começar a nossa gravação. This call is now being recorded. Fazendo o quê? Ficou com esse áudio aí. Olha, não é só marcar presença e sair e ir embora, tá? Não é assim não, tá? Estão vendo quem está saindo também, tá? Qualquer pessoa que vai sair, ó, tem que explicar, não, pessoal, estou saindo por essa razão, sei lá, tá? Por favor, ok? Tá gravando aqui a minha tela e tá gravando também quem saiu, tá bom? Ok. Bem, então, na aula passada a gente foi um aquecimento, né? Só para começar a matéria. E agora vamos de verdade, né? Ah, ok. Então, esse é o teorema de Cauchy, do valor médio de Cauchy. Para que a gente está fazendo esse teorema aqui? É que com isso a gente vai provar o teorema do... vamos provar o teorema, a regra de L'Hopital, né? Ok? Então, deixa eu ver o que a gente fez na aula passada. Isso que a gente fez na aula passada, né? Ok? Né? Se temos duas funções, onde, né? Na verdade, era isso que a gente queria fazer. Queremos calcular esse limite, tá? F de x dividido por g de x, onde x tende a um número, tá bom? Ok? E aqui ele, em primeiro, assim, na aula passada a gente falou que isso aqui seria um número, né? Mas na verdade vai funcionar como se fosse quando ele é mais infinito ou menos infinito. A demonstração que a gente tem é quando esse aqui é um número, tá bom? Mas vai valer mesmo assim, tá? Para mais infinito, para menos infinito. Então, se esse limite do quociente das derivadas existir ou, né, existir sendo um número, ou ser mais infinito ou menos infinito, então o limite de f de x dividido por g de x vai ser exatamente esse número, tá? Essa é a regra do L'Hopital. Tá bom? Então, é isso que foi na aula passada. Agora, estamos aqui no teorema do valor médio de Cauchy. Essa vai ser uma ferramenta, tá bom? Então, se você quiser, a gente pode até comparar as duas hipóteses aqui. Deixa eu ver se dá para comparar. Ó, esse aqui não. Esse aqui sim. Nós precisamos que a nossa função g, né? A nossa função g e f sejam diferenciáveis num aberto e talvez não num pontinho só, né? Não seja diferenciável num pontinho. E eu preciso que g de linha de x seja diferente de zero, tá bom? E aqui, bom, esse vai ser um teorema auxiliar, como eu falei, tá? Veja só, f e g são contínuos no intervalo fechado. Então, são igualzinhas essas hipóteses aqui, parecidas. Ok? F e G são contínuos no intervalo fechado AB. Bom, aqui não tem intervalo fechado. Tá, ok, tudo bem. F e G são diferenciáveis no intervalo aberto AB. Então, tem umas hipóteses parecidas. E tem uma coisa a mais. O G' de X é diferente de zero. Tá? Isso aqui tem em comum. Tá bom. Bom, vamos lá, vamos fazer isso aqui, essa demonstração. Ok? Ok, vamos colocar aqui demonstração desse teorema, né? Primeira coisa, primeiro inconveniente que a gente teria, né? Veja que aqui, isso aqui é um denominador, correto? E esse aqui também é o denominador. Essa expressão que eu tenho aqui não deveria ser zero, correto? E ela não é zero, tá? Veja, aqui, por hipóteses, nós temos o seguinte, tá? F e G são funções, ambas são contínuas no intervalo fechado, ambas são diferenciáveis, quer dizer, tem derivada, mas somente no intervalo aberto, claro. E para qualquer ponto no intervalo aberto, né, a derivada não é zero, tá bom? Portanto, isso aqui não é zero. Então, faz sentido dividir por esse número que não é zero. Mas existe um porém aqui. Essa expressão aqui, o GDB menos GDA, poderia ser zero, tá? Então, vamos ver o que a gente faz com isso, tá bom? O que a gente faz com isso, tá? A primeira coisa que a gente vai provar é que GDB menos GDA não é zero, ok?
Isso acontece quando G de B é igual a G de A, tá? Vamos provar isso, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar uma afirmação. Eu afirmo o seguinte, tá? Eu afirmo que isso aqui não é zero. Isso equivale a dizer que eles não são iguais, tá bom? Qualquer coisa vocês podem me interromper, tá? Podem me perguntar por que estou fazendo, para que estou fazendo, tá? Então, estou afirmando que isso aqui não é zero. Por quê? Vamos lá. Vamos demonstrar isso aqui, de fato. Por quê, né? Vamos pensar. Se eles forem iguais, né? De fato, né? Se eles forem iguais, teríamos que... Bom, vamos pensar. Teríamos... O que a gente teria? Algo interessante. Se eles forem iguais, isto é, vamos colocar assim, né? Isto é. Se eles forem iguais, tá bom? Note o seguinte agora. Se eles são iguais, vamos pensar que eles são iguais. Você sabe que f e g são contínuas. Você sabe que f e g são diferenciáveis. Ok? Tá? E a derivada de g em x é diferente de zero, tá? Bom, esse aqui já é uma grande dica, tá? Que a derivada seja diferente de zero, quer dizer que ele é ou maior ou menor, tá? Quando a derivada de uma função é maior que zero, a função num entorno é o quê? Quando a derivada de uma função sempre é maior que zero, o que acontece com a função? Ela é crescente ou decrescente? Você lembra isso de cálculo? De cálculo 1? Alguém pode falar? Crescente. Crescente, certo? Quando a derivada é negativa, menor que zero, a função é o quê? Decrescente, correto? Isso aí. Muito bem. Agora, o que eu ganho com isso, professor? Bom, então você vai ter uma coisa, a função sempre vai crescer, sempre vai decrescer, né? Essa função g sempre cresce ou decresce. Ah, mas você pode pensar que ela pode crescer em algum momento depois de crescer, mas isso não vai acontecer, tá? Deixa eu fazer um desenho por aqui. Deixa eu pegar aqui. Desenho. Bom, aqui, em qualquer um funciona, né? Pense que se a função cresce e depois decresce, né? Eu teria um problema, né? Aqui nesse ponto a derivada teria que ser zero, né? Certo? Se uma função cresce e depois decresce, em algum momento eu tenho derivada igual a zero. Mas isso não pode acontecer, né? Tá? Isso que vai nos ajudar muito, tá bom? Digamos que esse é nossa função, tá? E aí, deixa para lá. Depois vamos falar dela. Então, isso é uma grande dica, tá? Já que a derivada é diferente de zero, então, ou ela cresce ou ela decresce, tá? Bom, agora tem uma coisa interessante. Tá? Estamos dizendo que isso aqui não são iguais. Por quê? Se fossem iguais, teríamos que g de b igual a g de a, correto? Ok. G de b igual a g de a e o que mais que a gente vai fazer? G é uma função contínua, é diferenciável e g de b igual a g de a. Tá. Qual seria o problema com isso, né? Qual seria o problema com isso? Qual seria o problema com isso? Deixa eu ver aqui, eu já tenho anotado. Opa, aqui não. Vou me organizar aqui, tenho os grafiquinhos. Ok, opa. Isso, eu quero meu glucose. Aí. Isso, estou aqui. Aí está, tá? Bom, vamos pensar que são iguais, né? Ok. Então, logo, ó. Bom, logo o que a gente tem, né? A função g, isso, a função g satisfaz o seguinte, né? Melhor assim. Como
G satisfaz todas as hipóteses. Como G satisfaz todas as hipóteses, né? Acho que hipótese tem um acento que eu, como sou falo espanhol, não sei. Mas deixa para lá. Do teorema do valor médio. Né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, né? G, por que ele satisfaz todas as hipóteses do teorema do valor médio? O que diz o teorema do valor médio, né? Se a função é contínua num intervalo fechado, se a função é diferenciável no intervalo aberto, tirando os extremos, então, acontece que vale o teorema do valor médio. Tá? E o que era o teorema do valor médio? Era exatamente o que está aqui. Tá? Deixa eu pegar aqui. Lembrando aqui. Então, se você tem um... Aqui vamos colocar nosso plano. Ok. Então, se eu coloco uma curva aqui... Pronto. O que diz o teorema do valor médio, né? O teorema do valor médio diz o seguinte. Digamos que esse aqui é seu intervalo, tá? Eu vou colocar aqui. Aqui está seu intervalo. Deixa eu ver aqui. Aí está. Isso. Ok? Esse, digamos que esse é o intervalo I. Opa, não tão grande, né? Não fez isso. Ok. Só um pouquinho. Aqui que está travando. Ó, rapidinho. Aí. Ok. Digamos que esse é o intervalo I. Digamos que aqui seja A. Vou escrever com essa canetinha aqui. Digamos que isso aqui é A. Digamos que isso aqui é B. Tá bom? O que é isso, o teorema do valor médio, né? Dada uma função que é diferenciável, contínua nesse intervalo fechado, diferenciável nesse intervalo, ela diz que a reta secante, isso, essa reta aqui, existe nesse intervalo AB, existe um pontinho C. Vamos pensar aqui. Assim. Existe um ponto C entre A e B, tal que a inclinação dessa reta, e a inclinação dessa reta eu posso saber muito bem quanto vale. É igual à derivada. É igual com a derivada. Ok? Isso. Tá bom? Existe, quer dizer, afinal de contas, quer dizer que existe uma reta paralela com essa reta secante, né? Isso diz o teorema do valor médio. Ele diz que essa inclinação daqui, né? Seria aqui eu tenho, indo para cá, eu tenho, aqui tem f de b, né? Se a função é f, né? E aqui f de a. Ok? Tá bom? Então, f de b menos f de a dividido por b sobre a é igual a derivada nesse pontinho. Tá, traduzindo isso aí. A nossa função g satisfaz todas as hipóteses do teorema do valor médio. Então, existe um número, vamos dizer C, entre A e B, né? Entre os extremos do intervalo, né? Quer dizer, pertence, né? Vou colocar assim, menor que B e maior que A. Isso. Existe um número C entre A e B, tal que é? Ó. Deixa eu escrever aqui. A derivada seria G, linha, em
C é igual à inclinação, isso aqui, né? Deixa eu ver aqui. A inclinação dessa reta aqui. E essa inclinação, você sabe, é esse aqui, né? E isso aqui, essa distância, dividido por essa distância. Certo? F de B menos A. Então, seria F de B. Ah, bom, a nossa função é G, né? G de B menos G de A dividido por B menos A. Tá bom? Mas isso dá um probleminha, né? G satisfaz todas as hipóteses do teorema do valor médio. Então, existe um C, que está entre A e B, tal que isso aconteça. Ótimo. Mas isso aqui vale quanto? Quanto vale isso? Quanto vale isso? Aí, Zero. zero, né? Porque aqui diz que são iguais. Então, aqui vale zero. Correto? Por quê? Porque esses dois são iguais. Se fossem iguais. Então, eu tenho aqui G' de C igual a zero. G' de C. C é um ponto que está entre A e B. Mas isso é impossível. Por quê? Aqui diz assim, para todo x no intervalo AB, a derivada é sempre diferente de zero. Mas aqui tem um pontinho C, onde a derivada é zero. Isso é um problema, tá? Isso contradiz na verdade, o item, né? Isso, o item. Ó, item 3, né? Então, não pode acontecer isso, tá? Então, já salvamos esse probleminha, tá? Então, isso aqui realmente é diferente, esses são números diferentes. Então, isso aqui nunca é zero, tá? Ok? Isso aqui também nunca foi zero. Agora, continuamos com a demonstração. Bom, qual é o passo seguinte que a gente vai fazer agora? Vamos considerar uma função esperta aqui, tá? E para não demorar muito, eu vou copiar e colar do que eu já fiz anteriormente. Cadê? Essa função esperta. Opa. Não é essa aqui, não. Ok, essa função esperta vai ser esse aqui. E vou explicar para vocês, tá? Ok. Agora, consideremos a seguinte função. Mas qual função e para quê? Por quê, né? Ok. Opa. Não copiou nem cor. Calma. Eu preciso só copiar essa parte. Ok. Aí. Pronto. Essa função. Ok. Quando a gente coloca as coisas de cara, fica meio estranho, né? Tá. Ok. Mas deixa eu explicar agora o que essa função ela é. Veja só. É a função f de x menos f de a. F de a. Bom, f de a. Quem é f de a? A. Olha lá, vou botar lá em cima. A e B são os extremos, tá? Então, f está definido em A e em B, tá? Então, f de A é um número, ok? E isso aqui, f de B menos f de A, também é um número. G de B menos G de A é um número. Na verdade, esse aqui é isso que está aqui, né? Ok? É um número. G de x, claro, isso sim é uma função, né? G é uma função de x, ok? E G de A, ok? Então, esse valor aqui é fixo. Esse aqui também é fixo. Esse também é um número, tá bom? É como se tivesse f de x menos um número, menos 3 vezes, menos 4 vezes, menos alguma coisa, vezes esse número g de x, né? Então, é uma função bem simples, tá? Bem simples, tá? Tá bom? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos provar que a função f, né? Que é essa função h, né? Perdão, h, é contínua, é diferenciável e satisfaz as condições do teorema de Rolo, tá? Provaremos que h satisfaz as condições do teorema de
desse carinha aqui. Talvez você não lembre dele, tá? Mas tem problema não. Eu vou enunciar aqui, tá? Que é o teorema de Rolle, né? Ok. O teorema de Rolle nada mais é o teorema do valor médio, só que um caso mais específico. Só isso mesmo, tá? Então, deixa eu ver aqui. Não. Então, vamos colocar aqui. A. Primeira condição do teorema de Rolle. A função h deve ser contínua. É contínua no intervalo AB. Isso deve acontecer. Deve acontecer. Vamos provar isso, tá? Agora, a segunda condição, H é diferenciável no intervalo AB. Ok? E C, a terceira condição, é que a função tem que ter esta característica. H de A deve ser igual a H de B e é igual a zero, tá? Ok? Isso que deve acontecer, tá? De novo, é o teorema do valor médio, tá? É isso que está desenhado aqui, mas só um pouquinho diferente, tá? Só um pouquinho diferente, deixa eu ver. O que a gente quer, né? Ó, a gente tem, deixa eu ver. Ok, o teorema de Rolle, o que diz, né? Vou postar aqui um pouquinho. Bom, o que ela diz? Você tem uma função, deixa eu ver uma função, vou colocar essa cor aqui. Isso, tá? Aí está a nossa função. É uma função contínua no intervalo AB, aqui digamos A, e aqui que seria o extremo B, tá bom? Ok, está definido aí. Tá, precisamos aqui embaixo. Ok. Isso aqui não precisa, tá? Aqui está a nossa função. Essa seria a nossa função H. Tem que ser diferenciável no intervalo aberto AB, contínua em AB, e a imagem de A tem que ser zero, tá? Isso que diz, tá? Ok? Qualquer coisa pode perguntar, tá? Né? Aqui a gente precisa que H de A seja igual a zero. A mesma coisa que H de B tem que ser zero. Ok? E, obviamente, aqui, esse é o teorema de Rolle, tá? De Rolle, né? Rolle. Ok? O que ela diz? Existe um ponto aqui, C, tá o quê? A derivada de ponto, ok? A derivada desse ponto é igual a zero. É isso que diz, né? Isso você lembra de cálculo, tá? Existe um ponto aqui entre A e B, tá o quê? A derivada nessa curva, né? Em algum pontinho, nesse C, ok? É zero, tá bom? Isso que diz o teorema de Rolle, né? Então, isso que vamos provar. E para quê? Bom, daqui a pouco a gente vê para que a gente vai fazer isso, tá? Então, vamos provar que ela satisfaz condições do teorema de Rolle. Ok. H é contínuo em AB? Sim ou não? Por que sim e por que não, né? Ele é contínuo. Por que não, né? Você sabe, uma função contínua somada com outra função contínua é contínua, correto? Isso você sabe, tá? Né? Essa função g, por exemplo, é contínua. A função h é tudo isso, tá? Mas veja só, a função contínua g é contínua, a gente sabia. Essa função aqui é uma função constante. Então, g de x menos g de a é uma função contínua. E isso aqui, então, é contínuo, tá bom? Agora, essa função contínua multiplicada por um número, isso aqui é um número, faz com que tudo isso seja uma função contínua, tá bom? Ok, toda essa função contínua multiplicada por menos continua sendo contínua. Toda essa função contínua
somado, na verdade, diminuído com um número, continua sendo contínuo. Agora, você tem essa função f também contínua. F de x menos uma função contínua é contínuo, tá? Né? Então, h é contínuo em AB, pois por quê? H, né, é uma combinação linear de f, opa, f e g, opa, tá bom? Quer dizer combinação, quer dizer somente somei, multipliquei por números as funções, tá? Então, nada demais, tá? Não, não. A Luísa me pergunta, né, por que H de B e H de B, H de A e H de B é igual a zero? Na verdade, isso eu vou provar ainda, tá? Todos esses três itens aqui, A, B, C, eu vou provar. E estou começando. H é contínuo em AB. Estou começando. Aqui está a explicação. Isso é verdade, tá bom? Estou começando a explicar, Luísa, tá bom? Daqui a pouco a gente justifica por que H de A e H de B são zero, tá bom? Aqui, daqui a pouco. H é diferenciável no intervalo AB. É verdade? Sim. Por quê? Mesma razão. Olha, se dá para calcular a derivada de H, certo? Tranquilamente dá para calcular a derivada. E vou calcular, tá? Né? Mas por que é diferenciável? Porque F é diferenciável, G é diferenciável, tá? A mesma história disso aqui. Porque H é uma combinação linear de F e G. E vou colocar aqui. Aliás, opa, não. Aliás, opa, o que aconteceu aqui? Isso, aliás, eu posso saber quanto vale a. Eu posso saber quanto é a derivada, tá? Vamos lá, vocês vão me ajudar aqui. Vocês podem calcular essa derivada? Claro que sim, né? Vamos calcular a derivada disso aqui. Aí. Vamos calcular a derivada, tá bom? Então, derivada disso aqui vai ser derivada aqui, certo? Mas derivada de f de a, quanto é derivada de f de a em relação a x, né? Estou derivando tudo isso em relação a x. Quanto vale isso? Derivada de f de a. Quanto vale? Zero. Zero por quê? Porque f de a já é um número. Então, um número, se deriva em relação a x, é zero. Quer dizer, não existe. Sumiu. Agora, esse número é um número, tá? Está multiplicado a tudo isso. A tudo isso aqui. Tá? Então, não vou mexer com ele. Né? Derivada de uma função multiplicar por um número, o número sai para fora. Então, vou me preocupar pelo que está aqui dentro. Derivada disso aqui. Quanto é derivada disso aqui? Bom, vai ser derivada disso, de cada um deles. E derivada de G é derivada de G. E isso aqui é um número. Isso aqui é um número, certo? A derivada de um número é zero. Tá? Então, vou eliminá-lo. Tá bom? Essa é a derivada de G, tá? Ok? Assim vai ficar, tá? Ok? Ótimo. Tá. O que mais? O que mais? O que mais? Agora vamos provar que isso seja verdade, tá? Tá, vamos fazer isso. Agora sim, Luísa, agora sim que a gente vai provar por que H de A é igual a H de B e é igual a zero, tá? Então é só substituir, tá? H de A, eu substituo aqui A e A, tá bom? H de A, veja, eu substituí aqui, coloquei A e pronto. Quanto vale isso? Zero de novo, né? Porque f de A menos f de A é zero. G de A menos G de A é zero. Então aqui vai dar zero. Zero. Tranquilo. Próximo. Só um pouquinho. Opa. Atrapalhando aqui meu celular. Rapidinho. Tá. Ok, então. Oi? Pode me interromper. Pode.
Ah, tá, tá, tá. Eu acho que essa é a versão mesmo, né? Só H de B e igual H de... Ah, é? Tudo bem, não tem problema não. Mas sem problema não, tá? Mas nesse caso é zero, sim. Nesse caso são zero, tá? Os dois são... Sim, 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 sim. É uma consequência, tá? É. A gente nem podia, nem precisava falar do teorema de Rolle, teorema do valor. Só falar do teorema do valor médio, tava bom, tá? Mas, tá bom, obrigado então. Se isso mesmo, tá? Que tem diferentes formas de colocar, né? Tranquilo, depois a gente vê isso, tá bom? Ah, ok. Nesse caso, H de A deu zero. E H de B? Cadê? H de B, é só trocar aqui. B, B, B. Ok. Isso é zero? A gente pensa, pensa, e parece que não é zero, mas claro que tem que ser zero, né? A gente já sabe que vai dar. Veja só, essa expressão aqui com esse aqui são iguais. Então, como esse número, claro que não é zero, e esse aqui número está embaixo, perdão, esse aqui está embaixo, eu posso cancelar. Quer dizer, vou tirar esse cara, some, perdão, com aqui de baixo, tá bom? Então, deixa eu tirar isso aqui. Aí, fica assim. Tá bom? Agora, f de b menos f de a menos f de b menos f de a. Bom, isso é zero, né? Tá bom? Tranquilo? Tá bom, ok. Então, já temos uma coisa, né? H satisfaz as condições para o meu erro. Quer dizer, portanto, existe, olha só, existe ponto C, tal que a derivada em C, né? Aqui, H, derivada, a galinha, essa palavra é engraçada, a galinha de Z é zero. Pronto, aí tá, a galinha do zero, o Z deu zero. Ok. Ok. Então, a galinha de Z é zero, né? Então, existe um número Z, né? Z, que está no intervalo AB, né? Ok? Tá ok? Tá o que é? Opa, se tá ok separadinho, né? Tá ok a derivada em Z é igual a zero. Pronto. Mas daí, professor, o que a gente ganha com isso? Ah, olha só. Eu vou usar essa expressão agora, tá bom? Isto é. O que a gente vai ganhar? Vamos lá, vamos traduzir. H' em Z é zero, ok? Mas só que H' é tudo isso aqui, tá bom? Então, deixa eu substituir isso aqui. H' em Z é isso, H' em Z é isso, igual a zero, correto? H' de Z é tudo isso, pelo que está aqui em cima, igual a zero, ok? E daí? Daí que, se você dividir tudo por G' de Z, você vai chegar no que a gente quer, tá? Vou dividir isso aqui por G' de Z. Aí. Então, esses dois vão sumir, correto? Tá, deixa eu copiar e colar de novo, tá? Porque senão a gente perde. Aí. Então, isso aqui vai sumir, tá bom? Se a gente dividir tudo por G' de Z, então isso aqui some, claro. Aí, isso aqui aconteceu. Bom, já que é assim, então, isso aqui me leva ao seguinte, né? Vai ficar assim, né? Esse menos que está aqui passa para o outro lado. E olha só, chegamos a isso. F' de Z dividido por G' de Z é igual a isso aqui, tá bom? Ok? Bom,
Isso que a gente queríamos provar, tá? Cadê? Teorema de Rolo. Perdão, teorema de Cauchy. Aí está. Ok? Existe um Z, um número Z, né? Nesse intervalo AB, tal que a derivada em Z é zero. Portanto, é a mesma coisa que dizer que f' de Z é igual a isso aqui. F' de Z dividido por G' de Z, né? Ótimo. Tá aí. Ok? Agora, vamos fazer algo parecido. Mais uma demonstração, tá? Sei que pode estar meio chato, né? Demonstração. Mas está gravado, tá? Passo a passo, ok? Qualquer dúvida você pode me consultar, tá? Agora sim, vamos demonstrar. Provemos o teorema de L'Hopital. Ok? Agora sim. Mas tanto tempo deve ter passado que talvez você já esqueceu, né? Ok? O que a gente tem que provar, né? A gente sabe que... Deixa eu lembrar então. O que a gente tem que provar? Na aula passada. Cadê você? Na aula passada. Isso. Temos duas funções diferenciáveis num intervalo aberto, exceto possivelmente o número a, que está em i. Então, e a derivada de x é diferente de zero. Então, se o limite, né, são iguais a zero, então, se o limite do quociente das derivadas for um número, ok, a demonstração que a gente vai fazer é quando ele é um número, tá bom? Mas vale mesmo quando isso aqui, ele é o mais infinito ou menos infinito, tá? Mas é sutil essa diferença. E outra coisa, aqui x tende para A e x tende para A, certo? Vale, como já falamos também em uma observação posterior, que o teorema vale quando você troca x tende para A pela direita, ok? Em ambos lados. Vale quando você troca x para A pela esquerda. E vale isso que está escrito aqui mesmo, tá? Ok. Então, vamos fazer essa demonstração, mas no texto, pelo que eu estou lembrando, é provado quando x tende a A pela direita, tá bom? Pela direita. Então, como já foi provado pela direita, eu vou fazer uma que não está feita no livro. Eu vou fazer quando x tende a A pela esquerda, por exemplo, tá? Que não vai mudar muito, tá bom? Então, vamos provar isso com essa hipótese aqui, tá? Ok. Provaremos o teorema de L'Hopital. Na verdade, vai ter vários casos de L'Hopital, né? Mas a gente vai provar, tá? Provaremos o teorema de L'Hopital quando... Ó, quando, né? Isso aqui. Copiar. Colar. Isso. Quando o limite de f de x tende a zero e o limite de g de x tende a zero, mas quando a tende a zero pela esquerda. Opa, aqui não dá para enxergar, deixa eu ver um pouquinho o tamanho. Oh, desculpe, aqui. Vamos provar quando o limite de f de x é zero, quando x tende a A pela esquerda, tá? Ok? E limite de g de x quando x tende a A pela esquerda, tá bom? No texto, no livro do leitor, você vai ver quando x tende a A pela direita. Então, vai mudar um pouco. Pouca coisa, tá? Ok? Então, vamos fazer essa demonstração, tá? Ok. Então, primeiro vamos tentar entender um pouquinho como que é o teorema, né? Vamos lá. Fazer meu desenho aqui. Ok, deixa eu apagar tudo aqui. Pronto, apagou. Então, mais ou menos uma coisa assim. Deixa eu apagar aqui algumas coisas também.
Ok, isso que a gente tem. Então, temos duas funções, correto? F e G, tá? Definidas num intervalo, não, verdade? Na verdade, aqui tem um pontinho A. Opa. Deixa eu colocar aqui. Aqui tem um ponto A. E eu tenho o intervalo I. Digamos que seja assim, intervalo aberto I. Esse é meu intervalo I, ok? Tudo isso. Aí está. Ok. Aí está o intervalo I. O que o teorema está dizendo? A hipótese que nós temos é quando o limite de f de x tendendo a pela esquerda é zero. Ok? Então, como é que o gráfico é essa função mais ou menos? Então, deixa eu colocar com duas cores. Aqui um verdinho. O f é uma função que toda vez que x se aproxima pela esquerda, né? A esquerda está desse lado, aqui direita, né? Quando se aproxima da esquerda do A, ele tende a zero, perdão, tende a zero. Não é zero necessariamente, tá? Ele tende a zero. Deixa eu colocar, então. Aí, ele tende para esse número. Opa. Ok. Tá bom? Quando o x, aqui vamos colocar um x aqui, se aproxima de A pela esquerda, então a nossa função f, aqui eu coloquei f, né? Ela se aproxima do zero. Vou colocar agora outra, roxa aqui. Aqui tem outra função g. Quando x se aproxima de A, ela também se aproxima. Perdão, quando x se aproxima de A, ela se aproxima do número zero. Aqui está o zero, né? Então, essa é a cara mais ou menos das funções que eu tenho, tá? Ok? Aí tem as duas funções, f e g. E daí, o que a gente faz? Temos outra coisa, tá? As nossas funções f e g são diferenciáveis no intervalo aberto, tá? São diferenciáveis, tá? Bom, f talvez não está definido em A, g talvez não esteja definido em A. Então, o que a gente vai fazer? Então, vamos fazer uma coisa assim legal. Vamos a estender, quer dizer, vamos colocar uma nova função f de x, que vai ser a própria f de x. Então, para que a gente muda, né? Não, vai ser a própria de x, f de x, quando? Quando x é um número menor que A, ou quando x é diferente de A. Ok? E quando x é A, f talvez não esteja definido. Então, simplesmente, já que vai acontecer isso, a f maiúscula vai ser igual a zero, quando x é igual a A. Não sei se dá para entender, tá? A função f minúscula, eu não sei se está definida para o ponto A. Mas, porque por hipótese, né, diz que não, talvez não esteja definido. Ok? Se não estiver, não tem problema. F maiúscula a gente vai definir como f grandona igual a f de x. Só que o f maiúsculo de x, ele vai ser zero exatamente quando x vale a. Tá bom? Ok. Então, fazendo uma pequena comparação. Deixa eu ver. Eu teria algo parecido com isso. Desse aqui, deixa eu ver. Só um pouquinho. Deixa eu diminuir o tamanho um pouquinho. Então, o que a gente teria, né? A gente teria algo parecido com isto. Calminha. Aqui está na função f, mas essa vai ser agora f maiúsculo, tá? Esse vai ser f maiúsculo. Ok? Mas essa f, sim, está definida em A. E vale quanto? Zero. E a nova função g,
G maiúsculo, eu vou definir outra função, G maiúscula, também vai ser definida em A e vai ser 0. Desse jeito, a função f maiúscula e G maiúscula vão ser contínuas também. E também vão ser contínuas em A pela direita, tá? Ok? Isso que a gente vai fazer, tá? Ok? Tá. Então, isso que vamos fazer, tá? Como f e g possivelmente, né? Isso que a gente disse na hipótese do teorema, né? Possivelmente não estão definidas em A. Podemos criar, ó, consideremos as duas novas funções. Quais duas novas funções? F maiúsculo, tá? Deixa eu colocar assim. F de x vai ser igual a f minúsculo de x quando x não for a. Perdão, for igual a a. Perdão, não for. Não. Okay. E vai ser igual. Isso aqui vai ser 0. Se x for igual a. Ok? Tá bom. Tá ok? Então são as duas novas funções, tá bom? Aqui está f minúsculo e g minúsculo. E aqui f maiúsculo e g maiúsculo, tá? Ok. Bom, você vai ver que a prova termina rapidinho, tá? E a função g vai ser assim. G maiúsculo igual a g de x, mesma história. Bom, então a gente vê ok. Deixa eu diminuir o tamanho aqui para que tenha espaço. Ok. Ok. Vemos que f, como já falei, né? E g são contínuos. Bom, como f grandona e f minúscula são iguais quando x diferente de a, então eles são a função f é contínua, né? Em todo ponto diferente de a. E então vou colocar assim. Deixa eu colocar assim. Veja só. A função vai ser contínua nessa parte aqui. Daqui até aqui. Ok? Isso que eu estou dizendo. A partir desse extremo até o ponto A. Tá bom? Então, vamos colocar assim. Em B isso. Até o ponto A. Até o ponto A. Isso. Mas quem é esse B, né? Esse B, para não causar confusão, B vai ser esse pontinho aqui.
esse ponto extremo do intervalo, tá? Ok? Onde B é o extremo esquerdo, né? Do intervalo I. Tá? Ok? Tá ok. Então, por enquanto, eu simplesmente me ajeitei, tá? Deixei que a função f seja contínua, bonitinha, tá bom? Me ajeitei. Só isso que eu fiz, tá? Bom. Ok. Isso, de ação contínua, tá? Ok. O que mais que a gente vai fazer? Ah, tá. Isso. Agora vamos fazer o seguinte. Para... Ó. Tá bom? Então, nossa função é contínua, garantir que é contínua. Na verdade, a função agora é diferenciável nesse intervalo BA, ok? Ok? Agora, como eu vou calcular, lembre, eu vou calcular esse limite, né? F de x dividido por G de x, quando x tende para onde? Para A pela esquerda. Certo? Eu tenho que calcular esse limite. Tá bom? Então, como eu tenho que calcular esse limite, x vai tender de A, então, posso ter o seguinte, tá? Então, a minha função é para um ponto, né? Para pontos, né? Então, vamos ter mais ainda, tá? Mais coisas ainda, tá? FG, temos ainda que F e G são diferenciáveis para todo x que esteja em esse intervalo. Isso. Sim. Ah, não. Por que B aqui é aberto? Porque, por hipótese, nós dizemos que o intervalo I, esse intervalo I, aqui, intervalo I, era aberto, certo? Tá? E esse I é aberto, então por isso eu colocar B abertinho, tá bom? Sim. Aqui, João Vitor, já parece que está se cansando. Vai ter aula de exercício? Vai ter aula, tá? Sempre tem, de vez em quando, alguns que se chamam probleminhas de demonstração, tá? Então, estou fazendo alguns, né? Porque em um momento talvez vou pedir de vocês, tá? Mas vamos ter exercício sim, tá? Ok? Paciência, tá? Paciência, tá bom? Ok. Olha só. Então, a nossa função é contínua em BA, porque não é tudo, né? Não é todo intervalo I fica até mais para lá. Ok? Não me interessa por enquanto. Ok, então nossa função aqui. Nossa função G, F e G são contínuas aqui. Também diferenciável em BA. Bom, aqui não é necessariamente aqui, né? Porque aqui é um extremo, tá? E não tem como derivar, a menos que seja uma derivada pela esquerda, tá? Mas não preciso, porque F e G são igualzinhas com F minúsculo e G minúscula nesse intervalo, tá bom? Ok, então não precisa aqui, não precisa isso, tá bom? Ok, tá. Ok. Bom, para que tudo isso, né? Porque eu quero fazer o quê? Eu quero que essa F e essa G satisfaçam o teorema de Cauchy, tá? Isso que eu quero, tá? Ok? Deixa eu ver. O teorema meio de Cauchy diz assim: você tem que ter duas funções contínuas num intervalo fechado. Você tem que ter duas funções diferenciais num intervalo aberto. Ok? E para todo ponto que está nesse intervalo, a derivada tem que ser diferente de zero da função que está embaixo, né? Ok. Tá, vamos lá. Então, resumindo, a gente vai ter o seguinte, tá? Ok. Logo temos, tá? Isso que eu quero. Vamos resumir, tá? Ok. Primeiro, o que a gente tem?
FG. FG são contínuas aqui, olha. Aqui vem o argumento legal. Fechado aqui. Para X que está, que seja menor que A, que seja maior que B. Tá bom? F contínuo, né? F contínuo para isso aqui. Se você fixa esse xzinho, tá? Isso funciona muito bem, tá? Outra coisa. F e G são diferenciáveis. F e G são diferenciáveis para todo ponto X, não para todo. Deixa eu ver aqui. F e G são diferenciais para todo Z. Deixa eu colocar aqui uma letrinha outra diferente. Isso, Z. Nesse intervalo aberto. Claro que vale no... aqui seria ZA. Não, XA. Tá bom, é isso mesmo. Aqui aberto. Esse aqui não posso garantir, até por isso, né? Ok? Deixa eu ver as minhas notas. Ok. O que mais? O que mais precisa para o teorema de Cauchy? O que preciso? Preciso que para todo x no intervalo, a derivada tem que ser diferente de zero. Bom, isso é tranquilo. Também eu tenho para todo elemento, né, nesse intervalinho aqui, para todo z em A, esse aqui, eu tenho que a derivada desse aqui, tá, ok, derivada desse aqui, é diferente de zero. Não é zero. Por quê? Pois é, porque g de x é o próprio g de x minúsculo, tá? E então, enquanto x não seja A, isso vai ser sem problema, tá? Tá bom? A derivada de g de x é essa aqui, tá? Como aqui não está pegando o A, não tem problema não. Ok? Diferente de zero. Então, essa nova f e g satisfaz o teorema do valor meio de Cauchy. Ok? Dessa forma, f e g satisfazem o teorema de Cauchy. Logo, o que a gente tem? Bom, agora é só copiar e colar. Vamos lá, copiar e colar. Aqui, cadê? Cadê você? Isso, olha só. Que diz aqui, né? Existe um Zzinho no intervalo aberto AB, tal que isso acontece, tá? Tá bom? Existe um Zzinho no intervalo AB, tal que acontece isso, tá bom? Eu vou copiar. Mas claro, com as respectivas letras aí, né? Ok, aqui seria F. Aqui, F. G. 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 Ok, mas aqui tem que ter certo cuidado, tá? Aqui tem uma jogada interessante, tá? Professor, aí em cima depois da igualdade seria F maiúsculo, né? F', no caso. F maiúsculo. Fiz uma besteira aqui. Sim, muito obrigado, tá? Então, essa nova FG, que nada mais é simplesmente uma extensão com mais um pontinho, tá? Ok? Só para nos ajeitar, só para que não cometamos nenhum erro, tá? E aí a gente fez o quê? O intervalo I, a gente cortamos de B até A, cortamos, ok? Isso que a gente fez. O intervalo I era grande, cortamos até aqui, e não podia tomar o intervalo desde B. Tomei um pouquinho aqui desde X para A, ok? Só me ajeitei, é isso que a gente fez, tá?
Pronto. Então, f e g são contínuas nesse intervalo xa, ok? E nesse intervalo aqui, e agora no intervalo xa abertinho, né? F e g são diferenciáveis, e para todo ponto z que está nesse intervalinho aqui, a derivada de g em z é diferente de zero. Tá, ok. Então, satisfaz o teorema de Cauchy. Cauchy. Teorema do valor médio ainda, né? Do valor médio de Cauchy. Tá, deixa para lá. Ok. Mas, assim, para cada x que você coloque, né? Que cada vez que você pensa em um x, você vai encontrar um zzinho, tá? Esse z... Cadê? Logo, esse aqui falta escrever assim. Existe, né, um número z em esse intervalo, né? Cadê? Aqui. Isso. Aham, isso aí. Tá ok? Isso, agora sim. Ok. Então, satisfaz o teorema de Cauchy. Ok. Para esse intervalinho, eu tenho o quê? Para esse intervalinho existe um zzinho, né? Para esse intervalinho existe um zzinho dentro dele, tal que satisfaz isso aqui. Ok? Tá. E daí? Daí que a gente vem com uma coisa legal. Quanto vale f de A? Isso está dentro das hipóteses. Deixa ir um pouquinho só para cima. Olha. F de A. Quando x vale A, f de A vale zero. Tá bom? Então, isso aqui vale zero, tá? Deixa eu copiar e colar o que está aqui e vamos simplificar isso aqui. Quanto vale f de A? Zero. Quanto vale g de A? Zero. Então, podia ter tirado, certo? F de B, não sei. Tá, desculpa, aqui seria f, os extremos, né? Aqui meu extremo é x, tá? Meu extremo aqui é x, então coloca x, aqui x, x. Tá, ok? Então, f de G satisfaz o teorema do valor médio de Cauchy para esse intervalo. E meu intervalo tem como extremos x e a, tá bom? X e a. Tá aqui x, ok. Tá certo. Agora sim tá certo, tá? E f de A vale zero. Ok. Quanto vale f de x? Olha, x é menor que a, tá? X não é a. Veja, x não é a aqui, tá bom? Quanto vale f de x? Quanto vale f de x? Isso aqui é zero, então tiro. Isso aqui é zero, tiro. Primeiro isso aqui. Quanto vale f de x? F minúsculo de x. O f é minúsculo de x. E o g de x? Também. Certo? Perdão, g, né? Aqui f de x, g de x. Correto? Tá. E esse aqui? Note que z é um número em esse intervalo. Quer dizer, não é a. Não é o número a. Tá bom? Então, aqui nada mais é, essa função nada mais é a própria f minúscula. E aqui, g minúsculo. Ok? Então, isso aqui é a grande sacada. Então, o f de x dividido por g de x é igual a f' de z, g' de z. Tá bom? Então, para cada x que você, né, deixa eu ver aqui, cada x que você pegar aqui, você encontra um a. Deixa eu fazer mais outro quadro aqui. Então, deixa eu explicar isso aqui. Assim. Igor me pergunta aqui, não deveria ser aqui x? É isso que você me pergunta? Aqui está tudo bem, tá? Mas aqui eu não troquei, porque aqui é z, aqui é z. Aqui a letrinha foi, desde o início foi z, tá bom? Ok? Aqui foi desde o início z, ok? De início foi z, tá bom? Tá bom, Igor? Aqui x por quê? Porque, olha, aqui f de x menos f de a, quer dizer, f desse extremo menos f desse extremo, tá bom? Tá bom? Na verdade, aqui deveria ser trocado, deveria ser f de A menos f de x. G de A, o teorema diz, né? F do extremo direito menos o extremo esquerdo. Tá bom? Deveria ser trocado, mas não vai fazer diferença nenhuma, tá? Você vai ver que não faz diferença nenhuma, tá?
Se quiser eu troco aqui, melhor aqui, aqui x, assim deveria ser, né? É f desse menos f desse, tá bom? Tá ok. Esse aqui, melhor. Troco. Bom, e mesma coisa, não faz diferença nenhuma, tá? Ok? Assim seria, e assim seria, né? Isso deveria ser assim. Mas isso não vai mudar nada, porque afinal, 0, 0, aqui o menos com menos dá mais, então fica igualzinho, tá bom? Isso sim. Aqui continua zero, ok. Então, note uma coisa, tá? Para cada x, você encontra um x no meio, tá? Então, aqui está o x, deixa eu colocar assim. Aqui está o x, digamos que está o x, x. Aqui está o a, ok? Você encontrou um z aqui. Ah, se como a gente vai querer uma coisa, vamos querer que x tenda, né? Convirja para outro xzinho mais próximo do a. Digamos que o x está por aqui. Eu vou encontrar outro zzinho, tá? Outro zzinho entre x e a. Mas se x está mais próximo de a, eu vou encontrar outro z e ainda vai estar entre x e a, que também vai estar próximo do a, tá bom? E assim, né? Se eu pego um x bem mais próximo ainda, né? Se eu pego um x bem mais próximo, digamos aqui, e aqui está o a, eu vou encontrar outro zzinho bem mais próximo entre a e x, entre x e a, né? Ok. Então, isso é claro, tá? Então, eu tenho essa igualdade interessante, logo, o que a gente vai ter? Ok, o que a gente tem, né? Como? O que estou explicando, né? X tender para A pela esquerda, que tem um menos, tá? Um sinal de menos, tá? Implica que, que Z tenda para A pela esquerda também, né? Mas notem, tá? Para esse X que está se mexendo, vou encontrar um Z. Agora, quando o X está mais próximo do A, vou encontrar outro Z, tá? E não sei como é que esse Z, mas vai ter. Ok? Vai existir, tá bom? Ok? Logo, temos. Então, vou aplicar limite, tá bom? Vou aplicar limite dessa parte, tá? Limite, ó, disso aqui. Quando x tende a A pela esquerda, né? Ok? Aqui tem menos, tá? Deixa eu ampliar um pouquinho. Tamanho maior. 250. Aí. Mas pense o que está acontecendo aqui agora. Limite de f de x dividido por g de x, quando x tende a pela esquerda, vai ser a mesma coisa que, pelo que está escrito aqui, vou copiar igualzinho, tá? Copiar igual, não fiz nada, modifiquei nada. Só que essa expressão aqui é exatamente igual a essa expressão, pelo que a gente viu. Tá bom? Só que para esse z, não, perdão, para esse, quando x tende a A, esse zzinho aqui vai para A também. Veja só, aqui não fiz nada, tá? Isso que eu quero provar, quero calcular, né? Eu quero provar que isso aqui é igual a derivada em cima, derivada embaixo, tá? Mas estamos quase perto disso. Presta atenção agora, tá? Presta atenção. Esse limite existe, tá? E aqui vem o argumento, tá? Esse aqui é um número, tá? Quando é um número, então esse limite existe e é aquele número, tá? Ok? Isso que eu quero provar, tá? Se isso aqui é um número, então vou provar que isso aqui é um número, tá? Ok? Bom, tenho que calcular isso. Mas calcular isso aqui, veja só, agora sim, veja só o que a gente vai fazer.
Como a gente viu, se x tende a A pela direita, implica que Z tende pela direita. Então, fazer essa conta aqui dessa maneira, o que está acontecendo? Né? Se x tende a A pela esquerda, perdão, então Z tende a A pela esquerda. Então, vou trocar esse x e aqui vem a grande jogada. Tá bom, deixa eu ampliar um pouquinho para você ver. X está tendendo a A pela esquerda. Aqui, nessa igualdade, não fiz nada. Simplesmente usei a igualdade anterior. E aqui, agora, desse passo para cá, eu estou fazendo o quê? Bom, como aqui depende de Z e não aparece aqui Z, mas esse Z depende do X, tá? Toda vez que X tende para A para a esquerda, Z vai ter que tender a A para a esquerda. Então, estou fazendo essa troquinha aqui, tá bom? Bom, e agora, veja o que está escrito aqui. Limite de f' de Z, g' de Z, Z tendendo pela esquerda. Eu posso trocar de letra aqui. As letras aqui, as variáveis são mudas. Eu posso trocar aqui y se quiser, y aqui se quiser, y se quiser. Opa. Aqui, y se quiser. Ou, por que não, o próprio x. Tá bom? E pronto. Veja só. Limite de f de x dividido por g de x quando x tende a A pela esquerda é igual a limite de f' de x dividido por g' de x quando x tende a A pela esquerda. Pronto. Tá aí. Ok? Bom, isso porque esse limite existe, tá? Veja só, esse limite existe? Sim, é ele. Ok? E aí vem esse argumento, tá? Agora, né? Como esse limite aqui, quando esse limite é mais infinito ou menos infinito, tem que fazer umas pequenas mudanças, tá? Mas eu não vou fazer essa demonstração, porque isso aqui deu para ver que dá um pouco de trabalho, tá? Ok? Ok? Então, no livro está feito toda essa demonstração quando x tende para A pela direita. Então, você vai aproveitar a ideia que a gente está fazendo aqui, é igualzinha, tá? E ainda falta mostrar quando x tende a A sem isso aqui. Sem o para a direita e para a esquerda, tá? Sem o limite lateral, tá? Sim, pode falar. Claro, é isso mesmo, tá? Uhum. Então, tá aprovado, né? Olha só, veja só o que a gente provou. Limite de f de x quando g, esse quociente é igual ao limite do quociente das derivadas. Limite do quociente de duas funções é igual ao limite do quociente das derivadas. Sempre que, claro, a derivada de g' de x nunca seja zero, né? Correto? As duas funções sejam contínuas num intervalo fechado e as duas funções sejam diferenciáveis num intervalo aberto, né? E outra, o limite do que está em cima e o limite do que está embaixo, ambos têm que ir para zero. Os dois para zero, tá bom? Ok. E agora? Seu colega já estava querendo fazer exercícios. Eu também estou querendo fazer exercícios, sim, tá? Ok, já estou cansado de fazer somente isso aqui. Então, vale o teorema do L'Hopital, né? Esse aqui é o quê? Ah, não, esse aqui não precisa. Ok. Estamos aqui, né? Ok. Vale agora mais outra forma do teorema de L'Hopital. Eu vou escrever aqui. Cadê? Aí, agora deixa eu escrever. Se f e g, olha, de novo, né? Se f e g são duas funções diferenciáveis em um intervalo aberto I, aberto, exceto possivelmente em um número A em I, se para todo x, aqui vamos mudar, tá bom? A gente fez para um intervalo aberto, certo? Deixa eu ver aqui. A gente fez para um intervalo aberto. Opa, perdão. A gente fez para um intervalo aberto. Ok? Um intervalo aberto I. Agora vamos fazer o seguinte, tá? Vamos
mudar um pouquinho as condições do teorema da regra de L'Hopital. Ok? Tem que modificar essa condição. Como? Porque eu vou colocar aqui, em vez de colocar x tendendo a A, vamos colocar x tendendo a para o infinito. E aqui, mesma história. Essa vai ser a primeira mudança. Opa. X tendendo para mais infinito. Tá bom? Mas para fazer essa definição aqui, limite de f de x tendendo a zero, quando x tende para mais infinito, então eu preciso de um intervalo, tá? Seja em f de duas funções diferenciadas, no intervalo vai ser desta forma agora. O intervalo, deixa eu colocar o intervalo, vai ser dessa forma. N e mais infinito, né? Para que tenha sentido. Agora não precisa mais disso. Não precisa mais disso. E para todo x em esse intervalo, né? Ó. Isso. Sejam f e g duas funções diferenciáveis em um intervalo i, que é dessa forma, onde n é o número, tá? Positivo. Tá ok? Para todo x em i, a derivada de g de x é diferente de zero. Então, se o limite de f é zero, se o limite de g de x é zero, mas quando x tende a infinito, a mais infinito, tá? Quer dizer, de novo, temos uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, tá? Mas essa indeterminação não é do jeitinho. Não é uma indeterminação num ponto, tá? Ok? Não tem mais um pontinho aqui, tá? É mais infinito, tá bom? Ok, então temos isso. Então, o que vai mudar aqui? O limite. Se eu tenho isto, o limite do quociente das derivadas for um número real ou mais infinito ou menos infinito, tá? Então, a consequência vai ser, aqui tem que colocar aqui de novo, e aqui de novo, tá bom? Tá certo? Então, esse teorema que está aqui é mais uma extensão do teorema de L'Hopital. É o teorema de L'Hopital, tá? Só que escrito de outra maneira, tá? Escrito aqui com mais infinito, tá? Ok. Tá? A única mudança que a gente fez agora é colocar x tendendo para mais infinito em todas elas, tá? Mas não muda quanto vale o limite. Porque o limite vale zero, tá bom? Bom, de que se trata agora, né? Então, se trata de duas funções. Duas funções, né? Eu não sei que tipo de funções são, mas elas têm uma coisa parecida com essa aqui. As funções têm essa cara, né? Deixa eu colocar outra cor. Digamos a função f. Essa função f, se aproxima, olha, conforme o x, o tempo vai passando para mais infinito. Ok? A função tende para o quê? Para o valor zero. E g também vai ser outra função parecida, né? Vai acontecer isso. Aí. As duas funções aqui estão se aproximando do zero, tá bom? Quando o x tende para o infinito. Essa é agora a cara dessas duas funções, tá? Então a gente quer saber o que acontece com o limite, né, do quociente entre os dois, né? Isso que a gente quer saber.
Bom, e o teorema vale também, tá? O teorema vale. Prova? Não vou fazer. Vou deixar para vocês, tá? Mas por que, professor? Ideia da prova. Olha, faça o seguinte. Veja aqui que a gente vai fazer. Use, sugestão, que aliás isso que a gente vai usar muitas vezes. Sugestão, use a mudança de variável. Mas claro, essa mudança tem que estar bem justificada. Qual a mudança que eu vou fazer? Que x seja igual a 1 dividido por t. Ó, 1 dividido por t. Não sei se dá para enxergar. Aí. 1 dividido por algum número, né? Claro, e t tem que ser maior que zero, claro. Né? Não pode ser zero, né? Óbvio, né? Posso fazer isso? Posso fazer, tá? Porque x se aproxima do mais infinito. Então, x é um número que vai convergindo para mais infinito. Quer dizer, é um número positivo gigante. Tá bom? Note que, fazendo isso, temos que, deixa eu pensar. T é igual a 1 dividido por x, né? Óbvio, né? Isso é óbvio, correto? Bom, e assim você vai ter uma coisa. Se x tende para mais infinito, para onde que tende o t? Se x tende para infinito, t vai tender para onde? Para zero. Para zero. Para zero para onde? Pela direita ou pela esquerda? T vai tender a zero, mas pela direita. Ó, tá bom? Isso aqui é importantíssimo, tá? Pode. Não. Sim. Infinito tá certo. É suficiente infinito, tá? Só que às vezes a gente pode cometer um errinho, né? Tá bom? Fica claro. Pode colocar infinito, tá bom? Sem medo. Ok? Pode colocar somente isso, tá bom? Ok? Mas para evitar confusão, para que fique bonito. Aqui tem menos e aqui não tem nada, fica estranho, né? Tá bom? Não tem problema não. Tem problema não. Mas para não nos confundir, às vezes na anotação, para padronizar os dois, olha, aqui tem bonitinho, menos infinito, então o outro que seja mais infinito, tá bom? Ok? Tá. Infinito não é um número, tá? Infinito não é um número. Se você aprendeu um cálculo 1, você já passou, né? Oh, ok. E agora? O que com isso, né? Veja só. Só que ainda a gente precisa argumentar direitinho, tá bom? Se x tende a mais infinito, então esse limite aqui, deveríamos fazer o seguinte, né? A gente faria uma troca de variável, tá? Teríamos. E isso agora é a conta que você vai fazer. Isso aqui seria igual. Bom, já que x tende para mais infinito, então t tende para zero pela direita. Mas eu preciso aqui f' de x, trocando a letrinha, seria 1 sobre t. E aqui precisa argumentar corretamente o que a gente quer, tá? Ok? Ok? Agora sim, deixo com vocês. Tá bom? Mas essa demonstração está feita no livro, tá?
está feito no livro. Faz a continha, a derivada disso aqui. Bom, aqui tem usar a regra da cadeia, né? Tá bom? Ok? E isso está feito no livro, tá bom? Ok? Então você vai fazer isso, tá? Eu vou colocar entre aspas. Isso aqui você vai provar. Ok? Isso aqui. Na verdade, no fundo, é isso, tá bom? Vamos fazer um exemplo disso. Já cansei também. Eu sei que você também já cansou. Usando algo parecido, tá bom? Ok. Exemplo. Opa. E esse exemplo está no livro também, né? Mas se eu posso fazer mais um, deixa eu ver. Sim, sim. Ok. Daqui para frente a gente vai ser mais exercício, tá bom? Sempre tem uma parte teórica e outra parte mais exemplo. Ok. Então, calcule o seguinte limite. Tá. Para economizar tempo, eu fiz aqui, eu já fiz. Não, esse é o meu. Não. Rapidinho. Ok. Ah, deixa eu copiar de novo. Tá. Ok, tudo. Ok, então vamos calcular isso aqui. É o que está no texto, mas eu vou dar uma ideia doida aqui, tá? Limite de quando x tende a mais infinito. De quê? De seno de x, não, de 1 sobre x. Dividido pelo arcotangente. Isso, arcotangente, tá? No texto ele coloca de outro jeito o arcotangente, tá? Bom, esse problema é proposital, né? Ok? Você pode usar aqui direito à regra do L'Hopital, ok? É, então, solução. Temos, temos uma indeterminação, certo? Uma indeterminação do tipo. Bom, se x vai tender para mais infinito, então isso aqui tende para mais infinito, então isso vai tender para zero. Então, seno de zero, zero. Né? Temos uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Por quê? Claro, de novo, né? Se x tende para mais infinito, isso vai tender para zero. Então, arco tangente de zero é zero. Então, temos isso, uma indeterminação do tipo zero sobre zero, tá? Ok. Você tem um caminho para fazer. Então, você pode aplicar o L'Hopital. Derivada de seno, calcula a derivada de seno. Derivada do arco tangente, calcula a derivada do arco tangente, tá certo? Mas você também pode aplicar o que eu fiz aqui em cima, né? A gente fez aqui isso, tá? Usando a mudança de variável. Esse aqui. T igual 1 sobre x. Né? Se x tendia para mais infinito, então t tende para menos para isso aqui, né? Então temos. E aqui fica mais fácil. Isso aqui, estou fazendo uma mudança de variável, tá? Mudança de letrinha. Não.
Aí, deixa eu salvar, senão. Ok. Ok. Bom, fazendo a mudança de variável que eu falei, olha só o que vai dar. 1 sobre x vale t. T. E isso aqui muda, troca por isso. E, de novo, estamos no caso anterior. Estamos no caso anterior do L'Hopital, o primeiro teorema do L'Hopital que a gente fez, né? Bom, daqui é fácil, né? Derivada, isso aqui. Derivada de seno. Né? Estamos no caso de 0 sobre 0. Derivada de seno, cosseno, né? E aqui, derivada de arcotangente, quanto que é? É 1 sobre t quadrado mais 1. Isso. 1 sobre t ao quadrado. Opa. Mais 1. Ó, mais 1. Bom, fazendo as contas, deixa eu ver se isso aqui, se t vale 0. Isso, já ajuda, né? Isso. Ok, já ajudou. Eu acho que sim, né? Se t vale 0, aqui tem 1. Não tem mais uma indeterminação, né? Então, como eu tenho isso, então vai ser isso aqui. Não, não, não. Desculpa. Agora o problema sou eu. Isso. Pronto. É isso, né? Sim, sim. Bom, cosseno de 0, 1. E aqui, se você coloca 0, dá 1. Então, a resposta, né? Aqui vai dar 0, 1. Oh, aqui mesmo eu já podia ter feito isso, né? 0 mais 1, 1. Aqui 1, 1, 1. 1. Tá bom? Bom, aí você escolhe seu caminho. Então, na verdade, para saber o teorema de L'Hopital, que ainda falta um caso só. Não falta nenhum. Basta saber quando t tende a um número, pela direita ou pela esquerda, tanto faz, ou a um número para qualquer lado, né? E esse, quando é para mais infinito, funciona muito bem, tá? Deixa eu ver o que mais falta. Bom, pelo menos são os que temos aqui no texto, tá? Na semana que vem, isso, a gente vai ter outro caso. Isso, tá. Falta quando os limites de em cima vai para mais infinito e embaixo também vai para mais infinito, tá bom? Falta esses casos, tá bom? Que, de novo, né? Fazendo umas mudanças de variável, a gente vai conseguir, tá? Ok? Então, o primeiro foi o mais importante, tá? Ok? Resumindo, o teorema de L'Hopital, a gente vai fazer na aula que vem, tá? É o teorema de L'Hopital, que está aqui, que é esse aqui, né? Mudando um pouquinho esse intervalo aqui, quando se estende para mais infinito, né? E ambos limites, né? Quando temos indeterminação do tipo 0 sobre 0, dá para derivar, dá para calcular limite usando o quociente das derivadas, certo? E também vale, né? A gente já viu, quando x tende a um número, tá bom? Então, esse caso aqui é como se fosse uma consequência do teorema anterior, tá? É consequência do teorema anterior, tá? Fazendo as mudanças respectivas, tá? Ok? Bom, o tempo já passou, são 15h40, eu acho que já passei mesmo. Então, a gente vai ficar por aqui. A aula que vem a gente continua e tem mais alguns casos e a gente encerra esse assunto do L'Hopital nessa semana mesmo, tá? E vamos fazer exercícios, tá? Não vou fazer mais problemas amanhã, não vou fazer... É amanhã, né? Somente mais exercícios, tá bom? Qualquer coisa, a gente está aí. Se tem alguma dúvida, pode falar. Se não, a gente fica aqui mesmo, tá bom? Tá tudo ok? Tá ok, professor. Obrigado.